Artesanal e da assinatura da retomada do Conselho Nacional da Aquicultura e Pesca, o CONAP. Vamos acompanhar. Pedimos a todas e todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Agora será exibido vídeo institucional sobre o programa Povos da Pesca Artesanal. Você já percebeu que o Brasil de hoje está diferente, né? Agora somos um país que escuta seu povo. As pessoas ajudam o governo a tomar as melhores decisões e a criar soluções. É a partir desse diálogo que o Ministério da Pesca e Aquicultura lança o programa Povos da Pesca Artesanal. O programa visa criar políticas públicas a favor das comunidades, garantindo segurança alimentar, trabalho e renda para mais de 1 milhão de pessoas que dependem da pesca artesanal, direta ou indiretamente. O Ministério da Pesca e Aquicultura coordenará o programa, articulando a gestão com outros ministérios e parceiros para atingir os objetivos. Com isso, teremos ações como o Plano Nacional da Pesca Artesanal, que busca criar políticas multidimensionais para a pesca pelos próximos 10 anos. O Projeto Santiago, para criar melhores condições de trabalho para quem vive da pesca. O Programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal, que envolve jovens estudantes em pesquisas relacionadas à pesca artesanal. A ação Culturas Pesqueiras Artesanais valoriza tradições culturais ligadas à pesca artesanal. O Boa Maré, promovendo a inclusão socioeconômica de pescadores. O Programa dos Territórios Pesqueiros para a Sua Mesa, para promover linhas de crédito, assistência técnica e práticas sustentáveis às comunidades. O Programa Pescado Artesanal, abastecendo o Brasil, que melhora a comercialização do pescado artesanal. E várias outras ações para incentivar o setor, respeitando as características de cada região. É por isso que o Brasil está no rumo certo. Porque, além de escutar, o governo põe em prática ações como o programa Povos da Pesca Artesanal, que transformam a vida das pessoas. Ministério da Pesca e Aquicultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Neste momento, fará uso da palavra a jovem pescadora artesanal Ítala de Souza, de Caraíbas, Minas Gerais.
E aí, meu povo pescador artesanal? Tem pescador artesanal da juventude aí? Uma boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ítala, sou quilombola, pescadora, vazanteira, estudante do ensino médio, moro na comunidade quilombola de Caraíbas, no município de Pedras de Maria da Cruz, no norte de Minas Gerais. É uma honra estar aqui representando a juventude pesqueira neste importante evento. Presidente Lula e todos aqui presentes, gostaria de iniciar minha fala fazendo uma citação que eu conheço, onde diz que a educação gera conhecimento, o conhecimento gera sabedoria, e somente um povo sábio pode mudar seu destino. Sabemos que a educação é essencial para a formação de cidadãos, para a transformação da sociedade e para a multiplicação do conhecimento. A educação é um direito de todos e todas, previsto na nossa Constituição Federal. Durante muito tempo, nós de comunidades tradicionais não tivemos uma educação adequada, contextualizada com a realidade das nossas comunidades. E por isso, muitos dos nossos jovens se viram obrigados a saírem de seus territórios para buscar um acesso à educação nas cidades. Portanto, hoje é um momento de muita alegria, onde a gente celebra o lançamento do programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal, que tem como objetivo apoiar com bolsas de estudos jovens de comunidades pesqueiras. Ministro André de Paulo, presidente de cada fundação de apoio à pesquisa e todos os envolvidos para que esse programa se tornasse possível. Tenho a certeza de uma coisa, vocês terão imenso orgulho da gente, da bela história que a juventude pesqueira artesanal construirá. Presidente Lula, somos imensamente gratos pelo Senhor ter colocado a pesca artesanal como pauta no seu governo. E conte conosco para construir um país cada vez mais democrático e inclusivo. E eu termino minha fala fazendo uma citação de Paulo Freire, onde ele diz que a educação não transforma o mundo, ela muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Obrigada. Tem uma característica Agora, a pescadora artesanal de São José da Coroa Grande, Pernambuco, senhora Mirelle Gonçalves, fará uso da palavra. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Mirelle Gonçalves, sou pescadora artesanal, moro no litoral sul de Pernambuco. Quero saudar a mesa, no nome do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estou muito nervosa. Quero também que o nosso presidente leve um beijo para a nossa primeira-dama, Janja. Saúdo a todas as mulheres pescadoras do Brasil. Quero agradecer ao nosso ministro André de Paula, ao nosso amigo e companheiro de luta, Cristiano Ramalho, secretário nacional da pesca artesanal. Na luta e na pesca, mulheres construindo direitos. Nós, mulheres pescadoras e pescadores artesanais, somos mais de 1 milhão de pessoas que vivem da pesca artesanal. A maioria são mulheres negras, mulheres mães solo, que sustentam seus lares. Mais de 60% do pescado consumido da pesca artesanal para o nosso da pesca artesanal. Para nós, esse momento é histórico. Temos um ministro
com uma Secretaria Nacional da Pesca Artesanal, que foi uma luta dos movimentos das pescadoras e pescadores artesanais, atendido pelo presidente Lula. Agora estamos aqui com o nosso presidente Lula, assinando pela primeira vez o programa específico para a pesca artesanal. É uma conquista muito importante, presidente Lula, com vários projetos para beneficiar os pescadores e pescadoras artesanais. Nós lutamos muito esses anos que toda a política e participação social foi destruída, para que o nosso povo pudesse voltar a participar das políticas públicas. Agora temos espaço que nunca a pesca artesanal teve para construir o primeiro Plano Nacional da Pesca Artesanal. As mulheres pescadoras artesanais têm voz e estão participando desse processo, mas temos que continuar lutando e falando da importância da valorização das pescadoras e pescadores artesanais, a necessidade de fortalecer políticas públicas de saúde, educação, investimento, moradia, energia e principalmente o reconhecimento da demarcação dos nossos territórios pesqueiros. Ai, meu Deus, que emoção. As comunidades tradicionais pesqueiras têm o seu modo de vida ameaçado. Estou aqui representando as mulheres pescadoras do Brasil. Agradeço a oportunidade. Ai, meu Deus. Agradeço a oportunidade. Depois tenho um presente para o nosso presidente Lula, em nome de todas as mulheres da pesca artesanal, sem medo de ser mulher. Neste momento, convida-se o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, para assinar, na presença do senhor presidente da República, os seguintes acordos. Com o ministro do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e o diretor-presidente da CONAB, Edgar Preto, o memorando intitulado Pescado Artesanal Abastecendo o País. O memorando visa, entre outros, a inclusão produtiva e sanitária da pesca artesanal, a ampliação da aquisição do pescado artesanal no Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e a inserção da pesca artesanal no Fundo Social da CONAB. do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, o acordo que institui o Projeto Santiago. O Projeto Santiago visa a promoção de melhores condições de trabalho para cerca de 40 mil pescadoras e pescadores artesanais nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o acordo que institui o projeto dos territórios pesqueiros artesanais para a sua mesa.
projeto visa, entre outros, a inclusão produtiva e sanitária, ao acesso ao crédito, à profissionalização, à regularização fundiária e ao acesso à terra das pescadoras e dos pescadores e aquicultores familiares. Com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o protocolo de intenções sobre a ampliação do programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal e o projeto Ciência das Marés. O protocolo busca envolver jovens estudantes e pesquisadores provenientes de comunidades pesqueiras a fim de incentivar a pesquisa e o conhecimento científico sobre as práticas de pesca artesanais e garantir a sustentabilidade dos recursos utilizados. Com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o acordo que institui o projeto Boa Maré. O projeto visa a inclusão socioprodutiva, a segurança alimentar e nutricional e a inserção das pescadoras e pescadores artesanais e no Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e no Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, o acordo que viabiliza o registro dos pescadores artesanais no Registro Geral da Atividade Pesqueira, RGP. O acordo busca apoiar no processo de licenciamento das pescadoras e pescadores artesanais profissionais por meio de força-tarefa criada especificamente para esse fim. Com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, o acordo que institui o projeto Culturas Pesqueiras Artesanais do Brasil. O projeto busca divulgar conhecimentos transmitidos ao longo de gerações sobre o manejo dos recursos naturais pela atividade pesqueira e também manifestações culturais como artesanatos, culinária, dança, música, entre outros. Agora, com a palavra, o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Boa tarde, amigos, amigas, pescadores, pescadoras. Eu quero iniciar cumprimentando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentando o senhor ministro do Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Luiz Paulo Teixeira, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, a ministra de Estado da Cultura, Margarete Menezes, o ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o secretário nacional da Pesca Artesanal, Cristiano Wellington Roberto Ramalho, senhor Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, senhor diretor-presidente da CONAB, José Edgar Preto. Quero cumprimentar o senhor Edivando Soares de Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores. Cumprimentar o presidente Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Agradecer a eles a mobilização para esse evento, o apoio. Cumprimentar
Ítala Cristina Dias Souza, cumprimentar Josana Pinto da Costa, Mirelle Deisiana Barbosa Gonçalves. Queria cumprimentar aqui os parlamentares, o Congresso Nacional, a nossa representação política, senadores, deputados federais. Vislumbro daqui o líder do meu partido, vou me permitir cumprimentar tantos amigos e amigas na figura do líder do meu partido, Antônio Brito, e vejo daqui também um deputado que tem uma característica muito especial, porque esse é pescador, deputado Raimundo, a quem eu pretendo também cumprimentar. Cumprimentar os senadores aqui, vejo a senadora Zenaide, vejo vários senadores. Cumprimentar e agradecer a equipe do Ministério da Pesca e Aquicultura, os seus secretários Carlos Melo, Tereza Nelma, Expedito Neto, Flávia Lucena, e ao cumprimentá-los, cumprimentar a todos os companheiros e companheiras. Cumprimentar e agradecer a presença e a mobilização dos movimentos sociais e entidades da pesca artesanal, a ANP, o COFREM, o CONFESPA, o CPP, o CNCTC, a FEMAPLAN, o Fórum Lagoa dos Patos, Terramar, MOPEA, MPP, MONAP, Painel Mar, Confapesca, Caranguejo Sá, Ilha do Cardoso, Rede de Mulheres, MOPEBAN. Senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu quero cumprimentar também todo o corpo diplomático que nos honra com a sua presença. Há 10 dias atrás eu tive o privilégio de despachar com Vossa Excelência. E como mencionei que nós estaríamos essa semana realizando em Brasília a Semana Nacional da Pesca Artesanal. E o senhor manifestou o seu interesse de participar desse evento. Eu queria lhe dizer que quando saí do seu gabinete, presidente, imaginei que nós pudéssemos fazer esse evento no Salão Oeste, para 300 pessoas. E aí, muito rapidamente, fui convencido que isso não seria uma coisa positiva. Hoje, presidente, isso aqui é a cara, isso retrata aquilo que eu já disse ao senhor algumas vezes. Todas as vezes que despacho com o senhor, lhe digo sempre que uma coisa que salta aos olhos, que uma coisa que me impressiona, é o prestígio, o carinho que esse povo da pesca, esse povo das águas tem pelo senhor. Essa vinculação. Minhas senhoras e meus senhores, antes de mais nada, hoje eu quero manifestar uma alegria imensa e muito particular, presidente, por ter a chance de patrocinar a realização de um sonho. No início de julho, há pouco mais de um mês, portanto, nós instalamos lá no Ministério da Pesca e Aquicultura o Comitê de Governança da Participação Social, Diversidade e Inclusão. Naquele dia, o presidente Edivando Soares de Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, fez um discurso muito bonito, emocionante. E ele concluiu fazendo um apelo nacional pela paz, pela aceitação, pela generosidade com o próximo. Acabou o discurso com as seguintes palavras: a gente tem que aprender que a dor que o meu irmão sente hoje, amanhã pode ser a minha dor. Edivando fez também uma inconfidência naquele dia. Disse que é pescador artesanal desde que se entende por gente. E mais, está envolvido com o sindicalismo da categoria há mais de 20 anos. Mas que até hoje, presidente, jamais havia sequer encontrado com o senhor. E esse era o sonho dele, conhecer o senhor. Poder servir de ponte à realização desse sonho é uma alegria que eu não poderia deixar passar em branco. Nas minhas andanças pelo país, eu tenho repetido que não há como se falar da pesca no Brasil sem falar do presidente Lula. Foi o senhor, presidente, que em 2003 criou a Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca, vinculada diretamente ao gabinete do presidente da República. Foi o senhor, presidente, no seu segundo mandato,
mandato que criou o Ministério da Pesca e Aquicultura. E agora, senhor presidente, no seu terceiro mandato, o senhor recria o Ministério. Mas não só isso, não apenas isso. O senhor recria o Ministério e dentro dele coloca uma secretaria inteira dedicada ao pescador e às pescadoras artesanais, e isso a gente sabe que nunca existiu. Presidente Lula, eu costumo explicar, quando nós estamos entre nós, da pesca e da aquicultura, que ao dar o status de ministério ao tema, presidente, o senhor garante a interlocução direta do setor com a presidência da República. Quando o senhor me convoca para despachar, é de pesca e de agricultura que se trata. Quando o governo se reúne e há vários ministros sentados à mesa, a pesca e a aquicultura estão ali de igual para igual. Diante dessa força, diante desse prestígio que o senhor confere à pesca e à aquicultura, por causa deles, nós chegamos hoje aqui com imensos avanços em apenas 7 meses. Lá no Recife, em março, o senhor lançou o projeto piloto chamado RU, na hora do pescado artesanal. Esse projeto irá fazer com que os restaurantes universitários comprem pescado do pescador artesanal e sirvam no bandejão dos restaurantes universitários. Mais do que isso, antes de começarem a fornecer o alimento fresco, os pescadores receberão qualificação sobre procedimentos sanitários, legais, de engenharia de alimentos e de gestão. Iniciamos em Pernambuco, mas esse programa vai ser estendido pelo país inteiro nos próximos meses. No ano passado, nós pudemos celebrar 2 conquistas no mês passado. No mês passado, nós pudemos celebrar 2 conquistas para os pescadores e pescadoras brasileiros. A primeira foi a inclusão, tanto do pescador quanto do aquicultor, nas regras do Plano Safra e do Plano Safra da Agricultura Familiar. Com eles, o governo disponibiliza 208 bilhões em financiamentos. Desse montante, 71 bilhões fazem parte do PRONAF, portanto, são voltados para o pequeno produtor, incluindo aí o pescador artesanal, a pescadora artesanal, o pequeno aquicultor, a pequena aquicultora com produção familiar. Aliás, no âmbito do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, a CONAB já está comprando pescado fresco desses fornecedores. A segunda conquista, presidente, foi o atendimento de uma demanda histórica. Veja só, a pesca artesanal é composta por seus povos. São indígenas, mulheres negras, comunidades caiçaras, marisqueiras, jangadeiros, vazanteiros, ribeirinhos, extrativistas. É gente simples, sábia, muito sábia, mas humilde. No passado recente, eles perderam o direito de receber o Bolsa Família na época do defeso. Ou seja, quando chega a temporada de reprodução dos peixes e a pesca é suspensa em respeito à preservação das espécies, o governo mantém a renda da família pagando o seguro defeso. Nesse tempo, o governo parava de pagar o Bolsa Família a essa família, com a alegação de que ela não poderia receber 2 programas sociais no mesmo tempo. Agora, ao sancionar o Bolsa Família, e eu quero agradecer de forma especial ao ministro Wellington, Vossa Excelência esteve ao meu lado nesse momento. Quando o senhor sancionou o novo Bolsa Família, presidente Lula, acatou o nosso argumento de que uma coisa não anula a outra. Um programa repara a renda do trabalho, o outro luta contra a fome e a desigualdade social. Então, presidente, assinou a nova lei e fez essa justiça, essa reparação histórica com o pescador e as pescadoras artesanais. Agora, o seguro defeso volta a ser pago junto com o Bolsa Família. No dia de hoje,
Já que eu falei nos pescadores indígenas, nas comunidades caiçaras, nas marisqueiras, nos ribeirinhos, nos pescadores quilombolas, o senhor lança o Povos da Pesca Artesanal. Esse programa, presidente Lula, caras ministras Luciana e Margarete, envolve 7 diferentes ações. Nós vimos no vídeo a explicação breve de cada uma delas e sabemos que se trata de uma grande política pública transversal, que envolve vários ministérios, uma autarquia federal, várias fundações estaduais de apoio à pesquisa e também o Ministério Público do Trabalho. Então, não posso, nesse momento, deixar de registrar o meu agradecimento público aos parceiros de governo. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, o presidente da CONAB, Edgar Preto, o procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, e os presidentes das fundações estaduais de apoio à pesquisa dos estados parceiros. Sob a liderança do presidente Lula, nós todos estamos assinando hoje, antes de tudo, um gesto de reparação histórica do povo brasileiro. O Povos da Pesca Artesanal incorpora nas políticas públicas do governo federal as principais reivindicações das pescadoras e pescadores artesanais. Uma ação que buscará, além de construir condições para a superação de antigos bloqueios à produção e à comercialização dos pescados, garantir direitos sociais, culturais e ambientais, e assim fazer justiça histórica com essa gente lutadora brasileira. Eu gostaria de destacar 2 ações do programa. Como eu sei do seu gosto, presidente Lula, por dar oportunidade de educação, principalmente àqueles que não têm, quando assinar o decreto de criação dos Povos da Pesca Artesanal, o senhor estará formalizando a ação Jovem Cientista da Pesca Artesanal. Ela vai atender de maneira pioneira jovens estudantes do ensino médio de escolas públicas provenientes de comunidades pesqueiras tradicionais. Eles vão receber bolsas de estudo para fazer pesquisas voltadas à pesca artesanal. Nesse primeiro momento, serão mais de 1.000 jovens atendidos nessa parceria. Mas queremos multiplicar esse número muitas vezes nos próximos 3 anos. Para isso, contamos com as nossas fundações estaduais e com a parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Outra ação que faço questão de mencionar é culturas pesqueiras artesanais no Brasil. Nele temos a parceria do Ministério da Cultura. Juntos, Ministério da Pesca e Aquicultura e Cultura vão apoiar, divulgar, fomentar e reconhecer a importância das culturas pesqueiras artesanais. Seus conhecimentos transmitidos ao longo de gerações sobre técnicas de pesca, seus mestres, mulheres sábias das águas, suas procissões marinhas, culinárias, danças, cantos, artesanatos, seu território. Presidente, não sei se o senhor sabe, mas a ministra Margarete tem correndo na sua veia sangue de pescador artesanal. E ela é também alguém que me comove todas as vezes que eu ouço, e são muitos os cantores que cantam essa música, mas ninguém canta e encanta como ela, quando a ouço cantar o canto ao pescador. Eu quero finalmente falar de uma missão dada a mim pelo presidente na última vez que nós despachamos, que diz respeito ao RGP. Essa sigla significa Registro Geral da Atividade Pesqueira. Na prática, é aquela carteirinha que reconhece a atividade profissional do pescador artesanal. Ao longo dos últimos anos, o Brasil acumulou um pouco mais de 220 mil pedidos de registro que não foram processados pelo governo. O pescador sem o RGP, sem a carteirinha, não é um pescador legal. Ele não recebe benefícios sociais, ele trabalha desamparado. Pois eu quero dizer, presidente, que a missão será cumprida. Nós, do Ministério da Pesca e Aquicultura, nos articulamos com o Ministério do Trabalho e Emprego,
com o Ministério da Previdência Social e vamos iniciar uma força-tarefa para vencer esse acúmulo de solicitações. Dentro de mais 3 meses, nós vamos zerar a fila do RGP e garantir o registro, garantir a carteira para que todos os pescadores artesanais do Brasil sejam legais. Hoje ainda, daqui a pouco, o senhor assina o decreto que vai recriar o Conselho Nacional da Aquicultura e Pesca, CONAP. Ou seja, presidente, o senhor vai garantir a existência do espaço onde a voz da pesca artesanal será ouvida, terá voto e vai servir para aconselhar o Ministério da Pesca e Aquicultura na elaboração das políticas públicas. A participação social é uma espécie de dogma de fé no nosso ministério, no governo do presidente Lula. Presidente, as comunidades pesqueiras artesanais nunca abandonaram o senhor, porque sempre compreenderam que ficar ao seu lado é ficar com a democracia, é ficar com a defesa e a promoção dos seus modos de vida tradicional, de suas existências e do seu patrimônio socioambiental. É estabelecer uma comunhão permanente com a força viva e generosa que vem dos territórios pesqueiros artesanais do Brasil. Em nome dos pescadores e das pescadoras, dos indígenas, das comunidades caiçaras, das marisqueiras, dos jangadeiros, dos ribeirinhos, dos extrativistas, quero dizer, obrigado, presidente Lula, e parabéns pelo lançamento do programa Povos da Pesca Artesanal. Ele é também um presente do povo brasileiro. Senhoras e senhores, neste momento, o senhor presidente da República assina o decreto que recria o Conselho Nacional da Pesca e Aquicultura, CONAP. O Conselho Nacional da Pesca e Aquicultura tem por finalidade propor a formulação de políticas públicas com vistas a promover a articulação e o debate nos diferentes níveis de governo. O decreto que cria o programa Povos da Pesca Artesanal. Trata-se do primeiro programa do Estado brasileiro com foco exclusivo nas pescadoras e nos pescadores artesanais que almeja incorporar nas políticas públicas as principais reivindicações das comunidades pesqueiras de forma integrada e de modo a garantir e ampliar seus direitos sociais em sua defesa e de seus territórios. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Querido companheiro André de Paula, ministro da Pesca e Aquicultura, querida Margarete Menezes, ministra da Cultura, querido companheiro Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, querido companheiro Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, querido companheiro Hélito Dias, ministro do Desenvolvimento e da Assistência Social, Família e Combate à Fome, querida companheira Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, querido Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, querida companheira Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, companheiro Marcos Amaro, do Gabinete de Segurança Institucional. Meus queridos
companheiros e companheiras, a nominata é muito grande e eu vou economizar para falar com vocês. Primeiro, fazer inveja para vocês. Sábado, eu fui pescar. Presta atenção, André. Sábado eu fui pescar. Pesquei 4 pacu. Peguei um dourado e peguei uma pirarara. Eu sou um pescador diferente, porque eu tiro a garra do meu anzol para não machucar os peixes. E quando eu pego, eu solto para pescar no outro sábado. Não são os mesmos peixes, são peixes diferentes. Mas eu só queria dizer para vocês que, além de pescador, eu fui catador de siri e fui catador de caranguejo. Quem não acredita nisso, esse dedo aqui eu perdi pegando um caranguejo lá em Pernambuco. Essa é a prova da minha relação com vocês. A segunda coisa que me deixa feliz é poder garantir a vocês a possibilidade de voltar a entrar no Palácio do Planalto. Isso aqui sempre deveria ser um espaço em que as mais diferentes pessoas da sociedade pudessem por aqui transitar. Aqui não deveria ser proibido entrar ninguém que de forma civilizada viesse aqui para exercer a democracia e que não repetisse a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 que os fascistas tentaram dar na democracia desse país. Por isso é gratificante a entrada de vocês. É gratificante a entrada das pessoas que vivem nesse país no anonimato, pessoas que trabalham, pessoas que sustentam sua família, pessoas que muitas vezes passam dificuldade, pessoas que muitas vezes jamais imaginaram chegar perto de um ministro, perto de um presidente da República, e quando eu vejo vocês aqui, eu fico pensando no presidente Nelson Mandela da África do Sul. Quando eu fui visitar o Mandela em 1994, eu fui com a Benedita da Silva e fui com o Vicentinho. E tinha uma fila enorme de pessoas perto do palácio onde o Mandela governava. E eu perguntei para o Mandela o que aquelas pessoas estavam fazendo ali. E o Mandela falou: "Ô Lula, essas pessoas estão aqui, eles não querem nem me ver. Eles querem apenas tocar a mão no palácio em que o presidente da República governa, porque em outros tempos, no tempo do apartheid, eles nunca tinham oportunidade sequer de passar na rua onde ficava o palácio. Para muita gente, isso não é nada, mas para as pessoas mais humildes desse país, que nascem e morrem lutando contra tudo e contra todos, que nasce e morre vivendo muitas vezes política de adversidade, que muitas vezes a elite dominante, a classe política que governa não liga, porque vocês sabem que pobre nesse país só tem valor na época das eleições. Na época das eleições, todo mundo xinga banqueiro, todo mundo xinga grandes empresários, todo mundo xinga todo mundo menos o trabalhador. O trabalhador é a palavra mais doce, mais encantadora. Mas depois das eleições, normalmente os trabalhadores são esquecidos e aqueles que foram xingados nos palanques passam a fazer parte da turma que governa o país. Esse gesto aqui é para mostrar a diferença. Esse gesto aqui é para mostrar a diferença
entre os mais diferentes governos que esse país já teve. Esse gesto de vocês virem aqui hoje, para a gente assinar os decretos e os acordos que foram assinados, é a demonstração de que o povo trabalhador brasileiro, envolvendo todas as categorias de trabalhadores, pode garantir: nós derrotamos o fascismo e nós conquistamos a democracia nesse país. Eu, quando pensei em criar o Ministério da Pesca, era pelo fato de que eu não conseguia entender como é que um país que tem a quantidade de água doce desse país, como é que um país que tem a quantidade de água salgada que nós temos, com mais de 8.000 quilômetros, de costa marítima, a pesca era tratada como se fosse uma coisa pequena, uma secretaria dentro do Ministério da Agricultura. Como se fosse algo insignificante, até porque naquela época não tinha sequer políticas de pesca. Na maioria das famílias desse país não tinha pesca em tanque, não tinha pesca em tanque-rede, não tinha nada. Mas estava lá na agricultura. Quando eles deram o golpe na Dilma, outra vez eles acabaram com o Ministério da Pesca e voltou para ser uma Secretaria da Agricultura. Quando eu fui recriar o Ministério, me disseram: será que é bom recriar mesmo? Eu falei: enquanto o peixe viver na água e não na terra, a gente não planta, a gente cria, a gente vai criar o Ministério da Pesca e da Aquicultura. Se no futuro outros governos acabarem, e ainda mais no futuro nós voltarmos, nós iremos outra vez criar o Ministério da Pesca e da Aquicultura, porque nós sabemos o sacrifício que vocês fazem para sobreviver. Por isso, companheiros e companheiras, eu preparei um discurso aqui muito poético para vocês. Eu queria começar dizendo a vocês: sejam bem-vindos, jangadeiros, marisqueiras, caiçaras, ribeirinhos, pantaneiros, indígenas, quilombolas e demais povos das águas do Brasil. A porta do Palácio do Planalto estão novamente abertas para vocês que participam da primeira Semana Nacional da Pesca Artesanal. E hoje nós comemoramos juntos o lançamento do programa Povos da Pesca Artesanal. 6 em cada 10 peixadas ou mariscadas cozidas pelo Brasil vêm das suas fisgas, caniços, puçás, tarrafas, arrastos e de suas próprias mãos escavando a lama dos manguezais. Esse é o tamanho da pesca artesanal no Brasil. Mesmo com todas as dificuldades, o desafio dos últimos anos. Imaginem toda a potência que vem de mais de 1 milhão de pescadores e pescadoras, multiplicada por oportunidades e apoio servido pelo Estado. Foi para isso que recriamos o Ministério da Pesca e Aquicultura, e o recriaremos quantas vezes for necessário, cada vez melhor e cada vez mais forte. Eu lembro que está o companheiro Gregolin, que foi um dos meus ministros entre 2007 e 2010. Eu lembro que naquele tempo a gente tomava a decisão de financiar barco para as pessoas pescarem. Barco pequena, chata, como se diz, sabe, em muito lugar desse país. E eu dizia para as pessoas: se o governo pode fazer política especial para financiar carro, por que a gente não pode financiar barco? Por que a gente não pode financiar rede? Por que a gente não pode financiar o óleo diesel para que vocês possam pescar?
Na verdade, é só tomar decisão que as coisas acontecem. E eu quero, querido ministro, que você assuma o compromisso. Eu pedi para você um estudo. Eu quero saber, em 3 anos, a partir de hoje, quanto vai crescer a pesca nesse país. É preciso que a gente saiba que o Brasil pesca menos do que um país menor que nós, como o Peru. O Brasil pesca menos que um país como o Chile. E não tem explicação, a não ser a falta de competência do governo, ou a falta de ajuda, ou a falta de financiamento, ou a falta de criar as oportunidades para que vocês possam melhorar a capacidade de pescar de cada um. Nós estamos recriando hoje o Conselho Nacional da Aquicultura e Pesca e vamos promover novamente as conferências regionais de pesca. É importante que o André já tenha o compromisso de convocar a primeira Conferência Nacional de Pesca para que a gente possa fazer um grande encontro e ajudar a definir cada vez melhor ainda a política em defesa dos nossos pescadores. Nessas conferências, nós criaremos juntos o inédito Plano Nacional de Pesca Artesanal. Ele será o principal instrumento de consolidação da sustentabilidade, da inclusão social e do fortalecimento das comunidades pesqueiras em todo o país. Eu quero dar os parabéns ao ministro André de Paula e ao secretário nacional da Pesca Artesanal, Cristiano Ramalho, por compreenderem que toda política pública precisa de um elemento vital para dar certo. E esse elemento vital chama-se participação popular. O Ministério da Pesca e da Aquicultura foi o 4º a criar o Comitê de Governança da Participação Social, Diversidade e Inclusão, para ouvir pescadores e pescadoras e construir novas políticas públicas a partir desse diálogo democrático. Eu queria só lembrar a vocês que é importante tratar o registro dos pescadores com muita seriedade. É preciso tratar com muita seriedade, André, porque de vez em quando aparece denúncia, sobretudo quando nós deixamos o governo, de que tinha muita gente que recebia auxílio-defeso, muita gente que era tratado como pescador e não era pescador. Então vocês têm que ajudar o governo, porque quanto mais corretamente a gente fizer as coisas, quanto mais corretamente a gente se comportar, mais política de inclusão social para ajudar os pescadores vai acontecer nesse país. E vale para a pesca artesanal, vale para a pesca profissional, vale para quem vive da pesca. Afinal de contas, se temos mais de 1 milhão de pescadores, significa que nós temos que tratar vocês com o mais profundo respeito. A elaboração do Plano Nacional de Pesca Artesanal é uma das metas do programa Povos da Pesca Artesanal. Sua construção será amadurecida nas conferências. E nós sabemos que os pescadores e pescadoras artesanais têm pressa. Então, algumas das respostas rápidas virão desse conjunto de políticas públicas que apresentamos hoje. Elas estão sendo construídas a partir de parcerias entre ministérios e também entre governo federal, estaduais, municipais, órgãos do Estado, movimentos sociais, entidades de classe e instituições de ensino, pesquisa e extensão. Resumindo, é uma tarefa de toda a sociedade para benefício de toda a sociedade, mas principalmente da parcela mais vulnerável entre os povos pescadores tradicionais. 8 entre 10 dessas pessoas, pretas e pretos, pardas e pardos, pescadores e pescadoras, indígenas, homens e mulheres do meio rural e urbano, vivem nos estados do Nordeste e no norte do nosso país.
Esses estados serão o foco principal do programa Povo da Pesca Artesanal, mas não o único. Vocês também sabem melhor do que nós que cada comunidade pesqueira é única, tem vida própria e demandas particulares. A tarefa do governo federal é atender às principais reivindicações dessas comunidades para defender e promover a justiça socioambiental e a gestão participativa e integrada dos recursos do território pesqueiros. Vamos melhorar as condições de trabalho, elevar a proteção do cadastro único para pescadores e pescadoras artesanais em situação de risco e vulnerabilidade socioeconômica. Vamos estimular a inclusão socioprodutiva para os povos da pesca artesanal e da aquicultura familiar, venderem seus produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Vamos oferecer linhas específicas de crédito, assistência técnica e extensão pesqueira para as comunidades. Vamos defender a sociobiodiversidade nos territórios pesqueiros. Vamos incluir pescadores e pescadoras artesanais no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar para promover a regularização fundiária e o acesso à terra e ao território. Vamos acabar com a invisibilidade das mulheres que trabalham com os companheiros ou são chefes de família e já representam 45% de todos os pescadores artesanais do país. Cida, presta atenção. 45% das pessoas que vivem da pesca hoje são mulheres. Significa que você vai ter que fazer uma visita numa comunidade onde tem só mulheres pescando. Vamos tirar os pescadores e pescadoras artesanais das mãos dos atravessadores, incluindo a pesca artesanal no Fundo Social da Conab, apoiando feiras nos territórios e fortalecendo a economia solidária dos territórios pesqueiros para garantir preços justos. Vamos também promover a riquíssima cultura dos territórios pesqueiros artesanais por todos os estados brasileiros. Temos muito a aprender com os pescadores e as pescadoras do Brasil. Minhas queridas amigos e meus queridos amigos, todo esse conjunto de políticas públicas vai se juntar às medidas que já tomamos nesses 7 meses do mandato. A lei do novo Bolsa Família, sancionada em junho, voltou a garantir aos pescadores artesanais a possibilidade de receber ao mesmo tempo o seguro-defesa e o Bolsa Família. O Ministério da Pesca e Aquicultura também lançou a campanha Pescador e Pescadora Legal, que vai acelerar a formalização dos registros gerais da atividade pesqueira para mais de 190 mil trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão na fila à espera de um documento. Os Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento Agrário, juntamente com o Comando da Marinha, discutem acordos de cooperação técnica para acelerar a análise dos pedidos de aposentadoria por idade do segurado especial a que todo pescador tem direito. A nova Secretaria Nacional de Registro, Monitoramento e Pesquisa do Ministério da Pesca e Aquicultura lançou em julho um novo sistema de registro. Este sistema legitimará ainda mais a profissão dos pescadores e pescadoras artesanais e abrirá maior acesso aos recursos a que esses trabalhadores têm direito. Isso inclui a linha de financiamento do Plano de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, para financiar a compra de equipamentos e outras atividades de pescadores e pescadoras artesanais.
Em julho também houve uma grande ação em parceria com mais de 100 associações, federações e colônias para a categoria enviar propostas, votar no Plano Plurianual Participativo e contribuir ativamente para o orçamento da União. Nosso governo também já discute a atualização da legislação pesqueira no Brasil. A Lei 11.959 de 2009, entre as medidas necessárias, está o fortalecimento dos instrumentos de fiscalização e combate à pesca ilegal. Queridas amigas e amigos, o pescador e o peixe são assunto da maior importância num país que tem 13% de toda a água doce do mundo, que une a maior rede de rios do planeta e que possui mais de 8.400 quilômetros de costa marítima. No entanto, o Brasil produz menos pescado do que poderia e os brasileiros também consomem menos peixe do que deveriam. É mais grave. Grande parte dos pescadores e pescadoras artesanais que botam comida na nossa mesa ainda vivem em condições de extrema pobreza, arriscando a vida pela sobrevivência de suas famílias. Nos últimos anos, os governos que nos antecederam esqueceram que o ser humano é uma questão mais importante do que o desenvolvimento. Não viram que o pescador e o peixe poderiam se tornar um poderoso instrumento, não apenas de inclusão social, mas de geração de divisas e de conquista de mercado pelo mundo afora. Portanto, o que nós estamos fazendo hoje não é apenas um ato de justiça e reparação histórica, é também política de desenvolvimento no mais legítimo significado da palavra. O desenvolvimento é um rio largo, de correnteza forte e margem distante. O papel de um governo é lançar sobre esse rio a maior de todas as pontes, a justiça social. Sem ela, o desenvolvimento pode trazer muita coisa em sua correnteza, mas não trará a igualdade que fertiliza e abastece. O pescador e as pescadoras artesanais são parte importante do desenvolvimento do Brasil e continuarão recebendo todo o apoio do nosso governo. Viva o pescador brasileiro e viva a pesca artesanal! Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e todos que aguardem a saída do senhor presidente da República. O lançamento do programa Povos da Pesca Artesanal e a assinatura da retomada do Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca, o CONAP. Essas ações vão beneficiar mais de 1 milhão de pescadores indígenas e quilombolas, comunidades caiçaras, marisqueiras, jangadeiros, vazenteiros, ribeirinhos e extrativistas. O programa Povos da Pesca Artesanal é composto por 7 diferentes ações a serem executadas em conjunto por 4 pastas com a coordenação do Ministério da Pesca e Aquicultura. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações para você. Então, continue ligado aqui no canal Gov e também nas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!